Bom dia, está no ar mais um programa médico da família. Hoje, 5 de dezembro, sexta-feira. Hoje é dia do quadro Superação. No programa de hoje, você vai acompanhar uma história de dor que foi transformada em alegria. Acompanhe com a gente. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Marcela Soares, do bairro Taquarussu, Mônica Nantes, do Jardim Itatiaia, para Karina Souza, lá do Piratininga. E eu não poderia deixar de lembrar que 5 de dezembro foi o dia que o meu saudoso pai nasceu. Eu sei que ele deve estar do lado de Jesus Cristo, que ele possa continuar olhando por todos nós aqui na terra. No programa Superação de hoje, vamos contar a história do pastor Ivan Rodrigues. O pastor Ivan conheceu as drogas aos 15 anos, quando ainda estava no ensino médio. Tornou-se usuário constante de cocaína já na maioridade. Foi dependente químico até os 35 anos de idade, até que se converteu e foi liberto de todos os vícios. Muitas pessoas não sabiam da sua dependência, porque ele disfarçava muito bem. Na verdade, um abismo havia sido cavado e não mais tinha vontade de viver. Chegou a depressão. Porém, um dia, uma amiga lhe falou do Deus vivo e verdadeiro. Quer saber mais sobre esse testemunho? O pastor Ivan está comigo aqui nos estúdios e vai nos contar sobre esta superação. Seja bem-vindo, pastor Ivan. Muito obrigado. E é um prazer tê-lo aqui, porque a sua história pode ser a história de muitos, ou o início da história de muitos a partir de hoje. Portanto, comece nos falando como e com quantos anos entrou no mundo das drogas. É muito interessante a minha história, e antes eu tenho que agradecer pelo convite, para que eu possa contar um pouquinho do meu testemunho e que ele sirva de exemplo para algumas famílias, para que haja o resgate dessas famílias, né? Eu tinha 15 anos de idade e, como aconteceu, justamente foi a questão de más companhias, né? A má companhia me fez conhecer as drogas. Era um período onde eu tinha 15 anos de idade, estava no período da escola, ensino médio, e nesse período você quer ser popular diante dos seus colegas, e muitas vezes você faz a escolha errada. E numa dessas escolhas foi quando eu conheci as drogas. Foi assim que aconteceu comigo. Como o pastor Ivan diz, más companhias. Não são amigos, porque amigo verdadeiro não oferece droga para o outro. Amigo verdadeiro tira aquele que está indo por um caminho errado, não é isso, pastor? Exatamente. Mas as más companhias, as pessoas que estão sem Deus no coração, muitas vezes servem para colocar o mal no meio da vida de outras pessoas. Pastor Ivan, começou então no ensino médio, dali o senhor foi cada vez mais se contaminando e usando os entorpecentes. Vai contando a sua história. Pois é, foi um abismo, né? Um abismo atrai outro abismo. E quando eu percebi, eu já estava totalmente envolvido com as drogas, já era um dependente, né, químico. Agora, o que vale justamente é que muitas vezes as pessoas elas pensam que a droga ela só aparece nas famílias que estão com problema de relacionamento entre as partes. Não era o meu caso, né? A família estava tudo totalmente certo. Tranquila, totalmente sossegado. Não era uma crise familiar que fez eu conhecer as drogas. Não. Foi uma curiosidade. Curiosidade. E aí, aquele momento não conseguiu parar. Exatamente. Porque... Quer dizer, as pessoas que estão assistindo, prestem atenção. Exatamente. Crianças, jovens e os pais, os avós que estão nos assistindo.
Uma curiosidade. Experimentou, aí não conseguiu no outro dia deixar de usar. Exatamente. Porque, na verdade, foi aquela questão de aceitação social. Sabe quando você quer uma inclusão social? Sim. Você quer entrar num grupo e muitas vezes você faz qualquer coisa para estar nesse grupo. E foi justamente aí que eu conheci as drogas. Porque era um grupo que aparentemente era o grupo popular da escola que eu estudava. E eu queria muito fazer parte desse grupo popular. E uma das formas de iniciação para esse grupo era usar entorpecente. Eu vou te fazer uma pergunta até delicada. O senhor chegou a passar fome, chegou a roubar dentro de casa algum objeto, ou fora, que seja, para comprar entorpecente? Não, não cheguei. Por isso que eu falo que nem todo mundo tem a mesma história. Nessa questão, eu sei, hoje eu trabalho com pessoas que estão envolvidas com drogas, já ajudei muitas famílias que chegaram nessa crise, nesse problema de subtrair alguma coisa da sua família para poder sustentar o seu vício. Só que como eu sempre trabalhei, né, e eu tinha minha mesada na época, eu nunca tive esse problema, mas eu conheço várias pessoas que realmente passaram por isso. Você aceitava que você era drogado ou você disfarçava bem? Disfarçava muito bem, sim. Porque um dos problemas maiores, justamente, Dr. Paulo Silvio, é essa questão de que as pessoas elas não admitem que elas precisam de um tratamento e que elas são doentes quando elas se tornam dependentes químicas. O dependente químico ele não aceita, né? Não, que ele de forma está alguma. Dependendo daquela Não, ele química. sempre diz assim, eu paro o dia que eu quiser eu paro. Essa é a fala, né, de todos, né? Todos que eu conheço hoje, que eu ajudo, que eu auxilio, a resposta que eles trazem para nós justamente é que ele para quando ele quer e nós sabemos que não é dessa maneira. E nesse período, o senhor viveu 20 anos se drogando? 20 anos. 20 anos? Sim. Agora, a intensidade maior foi na minha maioridade. Na maioridade. Foi na maioridade. E nesse período, o senhor arrumou namorada, novos amigos, todos utilizavam os entorpecentes? Não. Eu sempre falo que, por incrível que pareça, como eu disfarçava muito bem, eu tinha duas turmas. Eu falava que eu tinha a turma do bem e a turma do mal. Então, quando eu queria sair para fazer o social, eu saía com a turma do bem. Quando eu queria sair para me drogar, eu saía justamente com a turma do mal. Muitas vezes eu dizia para as pessoas assim, estou com sono, vou para casa dormir, mas nunca chegava em casa. Sim. Isso é interessante. E aí, essa divisão, né? Porque eu posso dizer que havia assim, uma dupla personalidade. E aí apareceu um anjo na sua vida. Sim. Mas isto nós vamos ver logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, é rapidinho, já já voltamos.